Que o Senhor seja conosco. Amém? O segundo livro de Samuel inicia com a notícia da morte de Jonathan, amigo querido de Davi. Lembrando que este filho de Saul, do rei Saul. Então, em 2 Samuel 1, de 1 a 4, nós temos aqui: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já nos dias em Ziclac, era a cidade, que fora dada a ele, sucedeu ao terceiro dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra, perguntou-lhe Davi: "De onde vens?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel." Disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Conta-mo." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonathan, seu filho." Então, aqui Davi fica sabendo da morte do rei Saul e de seu filho que ele tanto amava, Jonathan. Lemos nos próximos versículos que se seguem, que Davi manda matar o amalequita que trouxe essa notícia, não por ter trago a notícia, Ele trouxe a notícia, trouxe também o bracelete, de Saul e a coroa, mas Davi acreditava, que esse tinha agido mal, porque ele disse a Davi que ao aproximar de Saul, quando Saul se deitou, sobre a sua própria espada para morrer antes que os filisteus chegassem a ele, durante a guerra, esse amalequita ele aproximou de Saul e Saul pediu para que ele deitasse em cima de Saul para que Saul morresse, mais rápido, porque Saul já tinha se deitado sobre a espada, porém ainda estava com vida. Então, como ele fez o que Saul, lhe pedira, Davi achou isso mal, perante seus olhos. Posteriormente nós vemos as lamentações, de Davi, tanto por Saul, o rei Saul, como por seu filho Jonathan, Este sim Davi amava tanto, mas Davi também, por saber que Deus haver ungido Saul, ele nunca quis conter com Saul, como ao contrário, fugia de Saul. E por ter ungido de Deus, ele respeitava, e tinha ele por rei sobre Israel e sobre sua vida também. Em 2 Samuel 1, 26, nós vemos aqui a angústia: "Angustiado estou por ti, meu irmão Jonathan. Tu era amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres." Então você vê que Davi amava muito, Jonathan. Em 2 Samuel 2, de 1 a 4, vemos que Davi consulta o Senhor, sobre subir ou não a alguma cidade. E interessante, que Davi ele tinha esse comunhão, e sempre essa busca pelo Senhor na hora de tomar decisões. E isso faz muita diferença na vida de um homem, Então nós vemos aqui em 2 Samuel 2, de 1 a 4, depois disso consultou Davi ao Senhor, dizendo: "Subirei a alguma das cidades de Judá?" Respondeu-lhe o Senhor: "Sobe." Perguntou Davi: "Para onde subirei?" Respondeu o Senhor: "Para Hebrom." Subiu Davi para lá, e também as duas mulheres, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir
os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi que os homens de Jabes, Gileade, foram os que sepultaram Saul. Então vemos que Davi ele consulta, né, ao Senhor. Em 2 Samuel 2, de 8 a 11, nós temos aqui que Abner, capitão do exército de Saul, né, como Judá ungiu Davi rei, este levantou Isebosete, filho de Saul, que sobreviveu rei sobre Gileade, né, que sobreveio, né, rei sobre Gileade. Então, nós vemos aqui em 2 Samuel 2, de 8 a 11, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isebosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isebosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos, somente a casa de Judá seguia Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Então imagina se no desígnio de Davi, né, ele tivesse subido na sua arrogância, né, a Gileade. Por isso, né, nós temos a importância de consultar o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Então olha só para você ver, o antigo general, né, o antigo manda-chuva abaixo de Saul na guerra, né, havia designado por rei, né, o filho de Saul. Então, se Davi tivesse subido, né, e pelas suas próprias desígnios, pelos seus próprios desígnios, ele falasse, né, eu vou subir, e não perguntasse ao Senhor nada, corria o risco às vezes dele ir até mesmo no lugar onde, né, Isebosete tinha sido pelo Abner, né, designado ele como rei. E olha só para você ver o que sucederia, né? Mas Davi não, ele consultou o Senhor. E o Senhor enviou ele, né, no local correto, e que eles ainda levantaram e ungiram ele como rei. Então existia todo um processo, e às vezes a gente quer pular etapas, né? Pela nossa angústia, pela nossa ansiedade, ou às vezes até mesmo por arrogância ou prepotência, né? Nós queremos já obter, né, o que está no nosso coração. Mas nós temos que saber que existe um processo, e o Senhor sabe, né, de todas as coisas, sabe o momento oportuno, né? Então imagina se Davi não tivesse, né, tido a sabedoria, né, de consultar o Senhor sobre essas coisas, porque Ele sabe de todas as coisas, né? Então tudo é um processo, né? E esse processo só Deus sabe, né, de todos os pontos dele, de todas as lacunas a serem preenchidas. Então Saul ficou sobre rei de Judá e Isibosete ficou, né, sobre rei ali em Gileade. Em 2 Samuel 3:1 temos que a guerra entre a casa de Davi e a de Saul durou muito tempo. Está aqui em 2 Samuel 3:1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se ia enfraquecendo. Então nós vemos o processo, né? Segue com os filhos de Davi nascendo em Hebrom, né? Em 2 Samuel 3, de 2 a 5, nós temos aqui em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoá, e Jezreelita, o segundo Quileade,
de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, filho de Abital, o sexto Itreão de Egla, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Então ele teve, né, os filhos dele. E olha o processo em 2 Samuel 3, de 8 a 11. Então se irou muito Abner, por causa das palavras de Isebossete. No versículo 7, antecedendo a esse, mais interessante para entender-se, né? Teve Saul uma concubina, né? Saul, que tinha sido rei, agora morto, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isebossete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então Abner, né, que era o general lá de Saul, ele tinha coabitado agora com ela, e Isebossete, que por Abner, né, tinha sido feito ele rei sobre todos, e agora ele faz essa pergunta aqui, ele fica meio intrigado, né? Então se irou Abner, né, por causa das palavras de Isebossete, disse: sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te entreguei nas mãos de Davi? Pergunta, né? Contudo, me queres hoje culpar por causa dessa mulher? Então ele não fica satisfeito com a forma com que, né, Isebossete faz essa pergunta a ele, né? Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se como jurou o Senhor a Davi não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Então nós vemos que é um processo, e esse processo ele está, né, em curso aqui. E como Isebossete tinha sido, né, designado por Abner rei, né, sobre a maior parte, né, de Israel, porém Davi ele estava vindo agora rei sobre Judá, e de pouco a pouco ele ia conquistando, e eles iam enfraquecendo, como vemos aqui, né, as discórdias por causa de uma coisa ou outra. E nenhuma palavra pôde Isebossete responder a Abner, porque o temia. Então, 2 Samuel 3:11, né, temos aqui falando que nada ele dissera por temer Abner. Abner acaba por fazer uma aliança com Davi, em 2 Samuel 3, de 12 a 14, né? Vejamos: então de sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei, e fazer passar a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não trouxer Mical, filha de Saul. Lembrando que Mical era a esposa que tinha sido dada a Davi, né? E Saul tinha tomado e dado a outro, né? Também enviou Davi mensageiro a Isebossete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcio de filisteu. Então, quer dizer, ele tinha feito esse processo de desposar 100 filisteus, né? E entregar, matá-los e entregar o prepúcio a Saul, e mesmo assim Saul, né, tomou dele e entregou. E mesmo assim ele não voltou-se contra o rei. Ao contrário, ele fugiu. Por quê? Porque ele sabia que Saul era ungido, né, de Deus para ser rei sobre Israel. Então ele esperou o momento dele. Então você vê que ele enfrentou um gigante, depois fugiu, né, de Davi, porque sabia que Deus, né, só Deus, e como ele fazia o Senhor de sua vida, só ele poderia, né, designar o que sucederia e no momento, né, oportuno. Porém Joabe, né, parceiro de Davi nas batalhas, vinga a morte de seu irmão Azael, né, matando Abner, que acabaram de fazer aliança com Davi, né? 2 Samuel 3:27, nós vemos aqui: tornando, pois, Abner a Hebron, Joabe o tomou à parte no interior da porta
para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Então nós vemos aqui que, né, ele acaba por matar, né, Abner, que fizeram aliança agora com Davi. Percebemos que Davi agia conforme o Senhor lhe dizia e não os seus desígnios. Em 2 Samuel 3, de 35 a 37, olha só, nós temos aqui: então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprover, se eu provar pão algum, coisa antes do pôr do sol. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fazia. Então é interessante que, às vezes, né, nós não prestamos atenção que nossas atitudes estão sendo observadas, né, tanto pelos ímpios como pelos os que temem ao Senhor. E isso vai nos ser imputado, né, por justiça lá na frente. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então percebemos que Davi ele agia, né, conforme o Senhor, e mesmo quando o Senhor não falava com ele, ele procurava ser prudente, né? E isso é muito interessante porque muito se falam, né, em mandamentos, em pecados, pode isso, pode aquilo. É interessante perceber que o Senhor nos admoesta para que tenhamos, para que vivamos em paz e para que tenhamos, né, que sejamos bem-aventurados. Então é um amor dele, um cuidado dele por nós que temos ele como Senhor e nos fazemos filho. Não é por simplesmente falar, faça isso ou não faça aquilo, ou simplesmente um manual, né, de conduta. Se você agir assim, você vai... ele virá como justiça, né? Vai chegar o dia que ele vier como justiça. Mas hoje devemos pregar o amor de Cristo. E por que que ele faz essas admoestações? No sentido de que vivamos bem, que vivamos em paz. Porque nós não sabemos nem ao falar como falar. E ele, quando ele coloca na nossa mente, né, na nossa boca, palavras, ele sabe de todas as coisas. Então ele sabe como eu até gosto de falar, né, que o problema não é o que nós dizemos, o problema é como as pessoas interpretam. E por não ter conhecimento disso, nós temos que ter essa humildade, né, que só o Senhor sabe de todas as coisas. E ele sabe como devemos proceder sempre, para que isso não seja imputado, né, contra nós, e sim a nosso favor. Em 2 Samuel 4,4, vemos que Jonatas, que morreu, possuía um filho, né, aleijado. Em 4,4 diz aqui, ó, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Mefibosete é uma história, né, uma pessoa que me chama muita atenção porque ele já era, né, deficiente dos pés e agora, durante essa fuga, esse coração impetuoso, né, de sua ama, ele vem a se aleijar, né? E então nós vemos na Bíblia, nós estudamos, nós vemos que quando o homem pecou, né, e desobedeceu a Deus, ele ficou entregue à sua própria sorte. E tem algumas sortes, tem algumas histórias que são muito tristes. Porém, se o Senhor entrar nessa história, é certo de que essa história terá, né, uma mudança. Ele não vai mudar o que aconteceu. Ele não vai mudar o curso da vida, mas ele vai poder estar com você para fazer com que você passe por isso de uma forma a aprender, né? Porque quantas pessoas não têm deficiência física, mas têm deficiência ética, têm deficiência moral, têm deficiência na sua conduta, né? Então nós julgamos, né? O homossexual, o ladrão, o aleijado. Naquela época, né, a pessoa que nascia com lepra, né, ela tinha, lembrava, né, levava
o Senhor a lembrar, né, da desobediência do homem e da desarmonia, né, porque é isso que fez com que nascesse essas pessoas diferentes, tão diferentes. Mas isso não faz com que elas sejam mais pecadoras do que nós. E elas são tão miseráveis quanto nós. Mefibosete, filho de Jonathan, era tão miserável ao estar naquela situação quanto Davi, né, que era de um homem homicida, né, como mostra depois na sequência da história, um homem muito se deixado às vezes pelo desejo. E lá em Salmos nós vemos, né, como que amargurada às vezes a alma dele ficava. Então todos nós somos miseráveis e só o Senhor pode fazer com que encontramos a paz, né, com que vivemos, né, a procura dessa paz de espírito, que não é fácil, mas através do Senhor nós podemos dia a dia alcançá-la, sempre mirando o alvo, certo de que não acertaremos sempre, né, mas isso fará com que será imputado, né, a nós por justiça pelo Senhor. Em 2 Samuel 4, de 5 a 12, né, temos a morte de Isebosete, que foi designado por Abner, né, que agora também já havia morto, rei sobre a maior parte de Israel, né? E nesse processo aproxima-se, né, o intuito do Senhor de que Davi viesse a ser rei sobre Israel. É o que nós falaremos no próximo capítulo. Que o Senhor seja nossa justiça, sempre. Amém?